Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e enfim, trouxe a resposta que vocês tanto perguntam. Tô aqui com o Danilo, nosso analista de FIIs. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, e você? E um analista de FIIs é justamente para responder essa pergunta que a gente tanto recebe, como analisar um fundo imobiliário? E mais, eu quero tirar aqui do Danilo algumas ideias. Por exemplo, como escolher os melhores fundos imobiliários para 2026? Consegue ajudar a gente? Claro, olha, garantir que vai ser o melhor de 2025, 24, 26, o próximo do ano, isso é impossível. Por quê? Se a gente pegar os últimos anos, nunca se repetiu o mesmo, eram segmentos diferentes, mas o que eu posso garantir é que na nossa carteira do clube em 2025, dos 11 mais valorizados, mais apreciados, contando rendimento e valorização, nós acertamos 5 deles. Olha, bom, então, hein? através das nossas escolhas, claro, não sou eu, só eu dentro do time, tem mais outras pessoas, a Lana. Então, a gente tem vários critérios para chegar. Sem contar toda a parte da plataforma, tecnologia, os dados que vocês têm, com certeza ajuda muito, que nós aqui, pessoas físicas comuns, a gente não consegue achar, né? Não consegue, e até mesmo pro tamanho do time do Clube FI tá só focado na plataforma e entregar dados de fundos listados, ou seja, não são só o FIIs. Então, FIAGRO, FIINFRA, FIPE também estão incluídos na nossa cobertura do site inteiro e também do Research. Muito bom, então legal. Cara, é sempre importante a gente ter um analista para conversar. Isso daqui é uma coisa que eu vinha conversando com o nosso pessoal aqui, que é isso, né, cara? Às vezes aqui a gente produz vídeo, a gente está no YouTube, a gente tem esse grande palco, essa grande interação com todo mundo, mas um analista, ele consegue trazer coisas que a gente não consegue por aqui, né? Então, assim, não especificamente eu quero que você saia falando o nome dos melhores fundos, não. Mas eu quero que você ajude a gente com essa lógica, elenque alguns tópicos de como escolher, ou seja, como analisar. Por exemplo, você quer comprar um fundo imobiliário, por onde você começa? Porque a sua cabeça como analista, tenho certeza que vai ajudar muito todo o público que está assistindo aqui. Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida trivial para a pessoa que está começando a investir, porque ela quer escolher bons produtos de investimento. Ninguém está feliz em comprar um negócio que vai cair, ou que tem potencial de perda de valor, ou ficar em dúvida daquele produto que ela vai alocar o dinheiro tão suado dela. Então, a gente quebra em 5 principais pilares para poder determinar a escolha de um fundo, e é primeiro quebrar por tipo. Então, o que é esse cara? Ele é um FII? Se é um FII, ele é um fundo de tijolo, um fundo de papel? Ah não, ele é um FIAGRO, ele é um FIINFRA. Então, a partir da classe de ativo, a gente direciona os nossos esforços. E aí uma pré-seleção dessa listagem, porque fundo imobiliário, por exemplo, a gente tem 400. Sim. Então você tem que falar, beleza, qual o universo que o Research vai cobrir? Aqueles que têm liquidez, que eu posso fazer uma recomendação. O que é liquidez? É a quantidade de cotas negociadas todos os dias. E aí vai acabar entrando um filtro de tamanho, porque os fundos que têm um tamanho um pouco maior, eles são um pouco mais líquidos. Ok, tá. Então, beleza. Pra gente acompanhar aqui, então, um pouco a sua cabeça, a pessoa que tá assistindo aqui a gente, ele fala assim, pô, gostei de fundos imobiliários, o Ricardo fala tanto de fundo imobiliário no canal, gosto de dividendos, quero comprar um fundo imobiliário. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é um filtro, principalmente do tipo, né? Porque papel, assim, tijolo, logístico, exato. A análise ela passa por diversos passos, mas antes você precisa saber qual tipo de imóvel você quer ter. Não, você contar que é a primeira coisa, né? Porque assim, uma coisa é você falar fundo de papel, outra coisa é você fala fundo de tijolo, diferentes. Que não tem nada a ver, né? Nada. Porque assim, fundo de papel, a gente está falando de crédito, a gente está falando de juros, a gente está falando de inflação, né? Que é muito parecido, como você falou, né? Que esse aqui é um nome, pessoal, que a gente vai começar a usar muito. Fundos listados. Porque fundo de papel é muito parecido com FIAGRO, que é muito parecido com FIINFRA. Tem uma dívida e um lastro por trás, um prazo, né? E uma pessoa uma empresa que vai honrar aquela dívida, ou seja, aquele que recebeu o crédito. E por outro lado, a gente tem um fundo de tijolo, que ali, cara, é tijolo mesmo, é inquilino, é aluguel, shopping, galpão, logística, etc. Isso que até, acho que é até um pouquinho mais fácil de entender, né? E também a gente tem no meio desse caminho aqui os fundos multi-estratégia. Hedge fund, multi-estratégia. Exato. Antigamente a gente usava muito o nome de FOF, né? Funds of Funds. Então assim, a gente, um mercado novíssimo dos multi-estratégia que também tem sido muito relevante. Então beleza, quero escolher um fundo imobiliário. Primeira coisa, você vai olhar papel, multi-estratégia, tijolo,
Agro, crédito, debênture, né? Se for debênture é FIINFRA, e aí decidir, beleza, vamos supor que a gente decidiu por fundo imobiliário, que é a maior indústria. Ah, não, Danilo, eu quero decidir por FIAGRO. Tudo bem, é o mesmo passo. O que você vai olhar em segundo ponto? São a qualidade dos ativos que estão lá dentro. Então, você vai, dentro daquele filtro que você fez, você vai olhar quais imóveis que pertencem àquele ativo, ou se for dívida, por exemplo, você vai analisar quais são as garantias que estão atreladas àquela dívida, porque toda dívida tem um imóvel que está sobre garantia sobre aquilo lá. Tirando as dívidas cleans, que não tem, essas você deve fugir, mas você tem que olhar o que você recebe se caso der problema naquela dívida. Tá. Aí, então, mais uma vez, a gente tem esses dois cenários, né? O tijolo e o papel. Né? Eu sempre costumo falar pro pessoal isso assim, cara, você vai comprar alguma coisa, um fundo. O que é um fundo? Ele é um conjunto de ativos imobiliários. Então, você está comprando esse conjunto de coisas. Se for um tijolo, você está comprando um conjunto de prédios. Se for papel, você está comprando um conjunto de CRIs ou outros ativos lastreados no mercado imobiliário. Você tem que saber o que tem lá dentro, né? Então, essa é a primeira coisa. Pô, como que eu vou fazer isso? Cara, você pode entrar e olhar o relatório gerencial, né? Perfeito. Obviamente, se você for um iniciante, talvez você não consiga entender por completo, mas as informações estão ali. Vai ter a localização dos imóveis, vai ter quem são os inquilinos. Se for papel, vai ter quem são os emissores, qual é o rating, qualidade desse crédito. E a qualidade dos ativos envolve o ativo fundo que você está investindo. Além dos imóveis, também tem a qualidade da gestora. Então, o item qualidade, ele é um item que ele é determinístico para você direcionar o seu aporte, porque quem está por trás daquilo lá tem pessoas, CPFs, né? Tem uma gestão, mas no fim do dia são CPFs que vão tomar a decisão por você de novos ativos ou desses ativos que estão, a administração desses ativos que está dentro do fundo. Eu costumo falar que o gestor, né, a equipe de gestão, é quem faz a estratégia desse fundo determinado. Então, qual é o ativo que ele vai comprar, que ele vai vender, o inquilino que ele vai atrás, enfim, toda essa parte estratégica, né, e é uma coisa engraçada, né, que a gente costuma falar, que eu até brinquei outro dia com você, que a gente tem essa vantagem de estar aqui em São Paulo, né? A gente tem acesso direto aos gestores, a gente participa dos eventos junto com eles. Visita então a gente imóvel, né? Visita os imóveis, a gente consegue conversar e conhecer, né? Então, às vezes, as pessoas que estão atrás aqui da tela não tem muito essa ideia, às vezes fica achando que, pô, gestão de fundo imobiliário deve ser um cara multimilionário que mora numa mansão. Não, cara, às vezes assim, um fundo imobiliário bilionário, né, que tem valor patrimonial acima de 1 bilhão, às vezes é gerido por uma equipe de 10, 20 pessoas, né? São coisas dessa magnitude. Então, eu costumo falar que os gestores, né, a equipe de gestão trabalha a nosso favor, né? Trabalha junto com a gente, nós investidores. Ele ganhando, você também ganha. Claro. Então, você analisar a qualidade das decisões desse gestor, se está alinhada ao seu propósito, então acho que tem um casamento muito interessante. E você mencionou também que é muito importante o relatório gerencial, que é um documento publicado todos os fundos que têm uma certa recorrência e eles reportam mensalmente tudo que está acontecendo, se mudou inquilino, se vendeu o imóvel, se teve alguma mudança contratual. Naquele papel está tudo escrito a foto, mas a foto não conta a história. Então acho que o terceiro pilar que eu posso trazer aqui é a história do fundo. Qual que é o filme que conta para chegar nesses ativos? Quais foram as decisões prévias da gestora para chegar nesse portfólio atual? E aí já começa a funilar um pouquinho em termos de profundidade que você tem que se dedicar. Cara, muito legal esse ponto que você trouxe, porque é algo que eu nunca tinha pensado de falar aqui no YouTube para o pessoal, né? Porque é isso, às vezes a gente olha o relatório, a gente está vendo o que está acontecendo ali. Mas como chegou até esse ponto, né? Cara, é um negócio que às vezes pode parecer meio subjetivo, às vezes difícil para quem está começando, mas para quem já tem experiência é muito mais fácil. Mas, cara, o importante é quais foram as decisões relevantes que aquela equipe de gestão tomou em momentos relevantes da história do fundo, né? Pô, você tinha à disposição determinado imóvel para comprar. Por que você comprou esse e não comprou aquele? De repente, esse que você comprou, cara, estragou o fundo, né? Ou comprou, vendeu um, comprou outro, e como fica essa contabilidade de qualidade versus
um outro item que a gente usa bastante na análise é que chama o cap rate, ou seja, quanto de dinheiro você está ganhando comparavelmente com o imóvel anterior, se isso está gerando valor em termos de qualidade, como que foi o retorno total desse imóvel dentro da carteira, porque tem um ciclo de investimento muitas vezes. Às vezes o imóvel está em construção, você já compra pronto, ele tem uma maturação dentro do fundo até chegar na decisão de venda, onde o gestor ele encontra uma oportunidade melhor e aí resolve alienar, vender aquele imóvel para poder partir para outro. E o fundo imobiliário ele tem a gestão ativa, então você vai ver muito essa questão de giro de imóveis, e tem que ter mesmo, né? Emissões para o fundo continuar crescendo e mais diversificado. Muito bom. Então vocês estão vendo, né, pessoal? Primeira coisa é saber qual tipo, né? Saber exatamente qual o seu objetivo com aquele determinado investimento. Segundo ponto, a gente está indo para a parte de qualidade, o que tem dentro desse fundo. E aí a gente já pega esse terceiro ponto, que é o histórico, né? E aí a gente, ó, tá vendo que a gente nem falou ainda de nenhuma métrica, nenhuma mágica, nenhuma fórmula mágica. A gente tá vendo qualidade, né? Nenhum indicador técnico, né? Isso. E acho que aí a gente pode partir para o quarto ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, que ele define o futuro. Danilo, você não tem como prever como que vai ser. O quarto ponto é o call com o gestor, que lá ele não vai me dar uma informação privilegiada que só o Danilo vai saber, mas ele vai dar a perspectiva dele com o que ele quer para o fundo, com aqueles ativos, qual que é o racional de investimento, as teses de investimento mais aprofundada, e aí eu consigo entender se esse alinhamento do gestor é o mesmo alinhamento que eu tenho. Então, um fundo, ele high yield, por exemplo, vou dar um exemplo muito mais básico, não é o meu alinhamento. Então, mas o fundo ele está partindo para um direcional de investimento para ser mais high grade. A gente pode começar a olhar para fundo de tijolo. Poxa, localizações XYZ, pretendo reciclar, não pretendo reciclar, pretendo ganhar dinheiro com o que tem. Então, esse call, que ele é recorrente, não é você fala uma vez e esquece. Se você faz esse acompanhamento, os gestores mudam também, então pode chegar uma outra pessoa e aí você vai entender o racional de investimento dessa outra pessoa para você definir se aquele fundo pode entrar no seu filtro para poder selecionar e começar a fazer o que todo mundo quer, que é olhar indicador, fazer valuation, etc. E aí, galera, quando o Daniel fala call é ligação, tá? É justamente esse contato direto. É óbvio que, assim, uma pessoa como o Danilo, né, como essa estrutura que a gente tem, a gente consegue ter esse acesso, né, mais próximo das equipes de gestões, né? Se pegar o WhatsApp aqui do Danilo, tem o telefone de todo mundo aqui para conversar. Tem que ter, porque no fim do dia, essas pessoas que estão tomando as decisões do dinheiro, naquele patrimônio, que vão afetar as pessoas que seguem as minhas recomendações. Então isso tem que estar muito alinhado e ser feito de maneira recorrente. E olha que, novamente, a gente não falou nada de indicador até agora. Exatamente. Aí é legal a gente também reforçar, quem não conhece ainda, pessoal, o Danilo Barbosa, ele é Head de Research do Clube FI, né? Então, o que ele é? Ele é um analista certificado para fazer recomendações de investimento. Inclusive, a gente acabou de lançar um produto junto aqui, Lucro FC Clube FI, que é o lucro elevado a 3, o lucro ao cubo, né? Que inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição, porque, poxa, às vezes é difícil, você não consegue ter uma call com um gestor, mas a gente disponibiliza todo esse nosso conhecimento aqui para você também investir melhor. Tá? Todos os detalhes aqui desse nosso produto, que tem inclusive a carteira recomendada que o Danilo assina, né? Toda a plataforma, toda a inteligência de mercado do Clube FI, também curso de investimento que eu leciono, né? Que eu coloco as aulas para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição e posso te falar, é bem barato, tá? É coisa assim, menos do que uma pizza por mês você assina esse nosso programa, beleza? O link está aqui na descrição. Então, Danilo, ajudando a gente aqui a seguir com o nosso conteúdo, focamos muito então primeiro em qualidade, como você bem falou, ainda não olhamos métricas. Ok, decidi qual é o tipo do fundo, olhei a qualidade, consegui distrair. Agora que você vai para os números. Agora você vai ver se está pagando bem, se está barato, como que é? Vamos lá. Então, quando a gente vai calcular o preço justo, o preço-alvo, né? Qual que seria o valor
frente ao que os imóveis valem, ou que aquelas dívidas valem, trazida, né, quando o imóvel traz a valor presente, você pega, projeta as receitas, faz um cálculo que eu posso destrinchar um pouquinho mais, mas antes disso, porque eu vou deixar claro aqui que fórmula, ela aceita qualquer coisa. O que você alimenta esse Excel ou esse programa com os dados que você vai colocar, exige uma bagagem que eu tenho de 15 anos de mercado imobiliário, que eu fico muito confortável em atualizar essas listas de premissas para o modelo financeiro. O que é um modelo financeiro? É um fluxo de caixa projetado, é uma conta que ela é um pouco complexa, porque você projeta as receitas do fundo com base nos imóveis atuais, você pode fazer considerações de alienações de ativos que dá um upside maior, então a própria gestora já dá esses sinais, poxa, esses ativos aqui a gente já está em vista em vender, e a gente coloca tudo isso no modelo e traz todo esse dinheiro para hoje. Então projeta 10 anos, traz a valor presente e divide por quantidade de cotas. E esse é o preço chamado preço justo. Para a gente chegar nisso, a gente passou por vários passos, né? Esses 4 pilares desmembram em outros passos, inclusive a plataforma do Clube FI, usar a plataforma do Clube FI para coleta dessas informações e consolidar, é muito dado, né, para você trabalhar dentro. Eu diria, cara, que assim, nós, pessoas físicas, a gente não consegue fazer essa quantidade de cálculos, né? Às vezes a gente vê aqui na internet, né, muita gente colocando algumas coisas como se fossem algumas fórmulas mágicas, sabe? Como achar um preço justo? Bom, você aí coloca assim, você quer ter quanto de retorno? Você quer ter 12% de retorno. Mas, cara, baseado no quê? No que eu quero? Puta, é difícil fazer essa conta desse jeito, sabe? E assim, a maioria das pessoas aqui na internet produz conteúdo sobre isso, eu tenho certeza que não mostra uma fórmula de valuation, de preço justo, muito eficiente, porque realmente não é fácil. Se desse para eu explicar tudo que você consegue colocar no Excel em 10 minutos, a gente fazia, mas, cara, simplesmente não dá, né? Não dá, e leva em conta não só projeções, que a gente chama de forecast, mas também o balanço financeiro do fundo, se ele tem algum comprometimento com dívida, no caso dos fundos de tijolos, no caso dos fundos de papel, se o gestor está fazendo trocas a taxas que melhoram ou pioram, novamente, separou por segmento, qualidade, qualquer o filme do fundo, a gente conversa com o gestor para tentar ver se está alinhado ao nosso racional, que é dormir tranquilo com o investimento, e aí depois a gente parte para os dados, chega no preço justo, e aí eu tenho uma série de fundos que nós fazemos esse acompanhamento, e a gente fica comparando os preços justos por segmento, por tipo, e vendo a relação de risco-retorno, se vale a pena ou não. Primeiro passa nesse crivo todo de qualidade, depois você vai ver o preço. E, cara, o preço, vocês bem sabem, né? Todo dia útil na bolsa muda, né? Às vezes fica completamente descasado, é a chance de comprar barato. E às vezes um fundo imobiliário bom também não está na hora de comprar, né? Perfeito. Porque você compra mal. Você pode comprar mais caro e tem aquele que está mais barato com uma relação risco-retorno mais vantajosa em termos de portfólio, em termos de alocação. Às vezes tem fundo que está com as distribuições mais infladas, a gente sabe que aquilo não é sustentável, então já tem um prêmio de risco em cima disso, dessa queda de dividendos. Então, novamente, você tem que ver o filme como um todo para depois você sentar no Excel, sentar no programa de valuation para poder colocar as premissas certas e que você vai estar confortável para sustentar a defesa daquele preço. Não, e é o que eu sempre falo, né? O investimento em fundo imobiliário é para a gente ficar tranquilo, é para a gente crescer o patrimônio e assim, quem investe através de uma ajuda com uma carteira recomendada fica mais tranquilo, né? Tava até brincando outro dia, conversando com o Danilo, que assim, a cabeça dele deve ser mais inquieta ainda do que a do investidor, né? Porque assim, ele está recomendando para centenas, milhares de investidores que estão dormindo tranquilo, né? Estão dormindo muito tranquilo, tiveram uma excelente experiência no último ano, e eu já sou analista aí só de fundo imobiliário há quase 5 anos, então quase 1/3 aí da minha jornada está só debruçada nos FIIs e os outros 2/3 no mundo imobiliário. Isso você não acha no mercado quando a gente vai olhar outras casas de análise. Muito bem, então pessoal, recomendo fortemente, acesse esse link aqui na descrição para você dar uma olhada em todo esse programa que a gente preparou, porque a gente pode ajudar você a investir melhor. A gente vai deixar um link aparecendo aqui na tela também.
Beleza? Já esperamos você aqui no nosso time. Obrigadão, Danilo. Eu que agradeço e é um início de uma grande jornada de parceria. Eu estou bastante ansioso para que as pessoas consumam e tenham a vida ali financeira organizada, né, com plataforma, com educacional, e o Research a gente vai entregar o nosso melhor. Pode contar com a gente.